De volta para a gente comentar algumas coisas que não encaixaram no outro vídeo. Não deu para fazer uma live para a gente falar sobre isso, até porque a gente já tá naquela meiota do programa. Contando de hoje, falta apenas 1 mês e 15 dias para o programa acabar. É muito pouco tempo ainda. Tem um ou outro conteúdo relevante, mas no meio termo ali, o programa começa a flopar mesmo de conteúdo, as coisas começam a diminuir. Mas uma ou outra coisa é interessante pra gente contar aqui pra vocês, porque de alguma forma isso vai acabar impactando ali as decisões que eles vão tomar lá dentro. Aliás, se tem uma coisa interessante pra gente ver, é justamente como o Buda vai definir o anjo dele. Para quem ainda não está acompanhando isso tudo, o Buda ainda não deu uma certeza se ele vai mesmo imunizar a Lady, se ele vai imunizar uma Pitel. Ele está achando que o poder absurdo que ele tem é um poder para mudar as coisas de lugar, é um poder que ele vai se tirar do paredão, esquecendo, obviamente, que o poder dele é soberano. Aí teve a Isabelle conversando com o Davi, porque ela achou estranha a relação que ela tá tendo com o Matheus, porque ao mesmo tempo que ela tá descobrindo que o Matheus não é aquela coisa que ela pensou nos primeiros dias, ela também não consegue jogar junto com ele, mas ao mesmo tempo ela acha ele um cara legal. Até a edição da Globo, a edição do programa tá começando a shippar os dois. Então, assim, a moça tá bem confusa. E aí a gente precisa também falar da Fernanda. A Fernanda desabou depois da prova do anjo. A Fernanda desabou porque ela pegou um número errado. E aí ela chorou absurdo. Então vamos contar isso pra vocês. Vamos relembrar como é que foi todo esse processo ali do pós-prova do anjo, para vocês entenderem toda essa sequência aí, e talvez isso impacte muito lá na frente. Depois da prova do anjo, a Fernanda realmente desabou. Ela estava chorando muito com a Pitel, dizendo: meu Deus, por que é que eu fui no número 3? Estava lá, a gente ia fazer a jogada perfeita, eu ia ganhar o anjo, ia imunizar você, e aí ia deixar pra Bia as outras 3 meninas ali, pra ela escolher, a gente ia fazer tudo isso e deu tudo errado, porque eu não escolhi o número 3. Ela chorou, se lamentou, disse que ela queria de todas as maneiras salvar a Pitel do paredão e se salvar também do paredão, só que agora tá meio difícil, que tava tudo na mão dela, que essa prova era pra ela, que ela sentia que essa prova era pra ela, só que no final ela pegou o número errado e deu tudo errado pra ela. A Pitel foi lá consolar ela, disse que tá tudo bem, que é jogo, e jogo é assim mesmo, e não tem realmente muito o que possa fazer nessas horas, a não ser fazer o que foi feito, jogar. E se jogou errado, tudo bem também, isso não vai ser grandes coisas ali. A Fernanda chorou bastante porque ela perdeu essa prova. E ela ficou muito emotiva depois que ela perdeu essa prova, emotiva demais. Tanto que depois ela vai falar com o Bila exatamente sobre isso. E aí teve esse outro momento aqui, que foi, logo depois eu vou já mostrar pra vocês esse momento do bolo de aniversário da Alane, porque teve uma outra coisa interessante nesse bolo de aniversário dela aí, que tem a ver, não necessariamente com essa coisa só do aniversário, mas teve a ver também com a Lady. Antes da gente falar disso do aniversário, a gente também precisa falar de algumas coisas que são interessantes ali. E foi justamente a Lady. A Lady estava conversando com o Buda, e aí ela estava brincando com ele sobre
a possibilidade de indicação de imunidade. A Lady quis saber, então, se ele ia dar essa imunidade para ele. Aí ela brincou com ele, aí ela disse que ele não sabe para quem ele vai dar. E aí ela disse, ele vai dar para Pitelzinho. Aí o Buda continuou lá com essa brincadeira. A Lady, inclusive, brincou com o fato dele ter o interesse na Pitel. E aí, dizendo que ele vai imunizar a Pitelzinha, parece que não ajuda tanto, né? Parece que a mulher dele não tá gostando muito disso. E parece que o Boninho quer ver o fogo no parquinho acontecendo ali, porque olha, a coisa tá pra acontecer. Aí o Buda, ele ficou sem graça com essa brincadeira toda, mas já deixou bastante claro que sim, eles sabem lá dentro que tem um clima, que tá acontecendo alguma coisa ali, pelo menos uma coisa que a Pitel não é indiferente, que a Pitel pelo menos também dá corda para algumas das falas dele, mesmo ele reafirmando que ele ama a esposa dele, ele passa horas reafirmando isso. E aí, quando ele foi conversar com a Pitel, ele revelou que ele pretende imunizar a Lady. Ele primeiro disse que ele acredita que ele tem um poder que pode tirá-lo do paredão. Só que não vai ser desse jeito, porque ele está no paredão por uma consequência da prova do líder. E o Tadeu deixou bastante claro, essa consequência é soberana, então o Buda não vai se tirar do paredão. E aí ele acredita que ele tem que pensar nos cenários favoráveis para ele, para Pitel e para os aliados dele. E aí ele realmente pensou assim, a gente tem que pensar numa forma de você se sair do paredão, que seja pouco provável de você cair no paredão. Aí a Pitel falou para ele assim, Buda, não tem mais o que você possa fazer, não tem o que pensar. Se você realmente tem um poder que vai te tirar do paredão, se tira do paredão, imuniza a Lady, a gente vota aqui junto, manda o Matheus e eu vou pro paredão pela indicação da Bia. Só que aí a Pitel quis perguntar pro Buda quais são os cenários que ele montou na cabeça dele, caso ele se tire do paredão, caso o poder que ele tenha seja uma troca. E aí ele falou que caso seja uma troca, ele vai se tirar do paredão e vai mandar no lugar dele o Davi, a Isabelle, a Alane no lugar. O problema é que não vai ser isso, mas quando ele fala que é o Davi, a Isabelle ou a Alane, ele também já deixa claro quais são os alvos que ele pretende jogar nessa votação. A gente sabe que o alvo principal é o Alegrete, mas depois tá aí o Davi. Pode ser que o Davi caia nesse paredão aí. Tô com uma quase certeza de que ele vai cair aí. Aí teve um momento que a Isabelle estava preparando o brigadeiro para colocar no bolo de aniversário da Alane. Aí ela passou ali, a Alane disse que estava muito cheiroso, que o negócio estava bom. Aí a Alane passou, elogiou, e a Isabelle perguntou se a Alane queria provar o brigadeiro. Foi só aí que a Alane se ligou que ela não poderia pegar um pedacinho que fosse, porque senão seria um vacilo. Mas eles fizeram o bolo, fizeram o tal do bolo simbólico de aniversário para ela. Ela ficou muito feliz por causa desse bolo. Ela chorou ali, ela agradeceu. E a Fernanda ficou um pouquinho emocionada. Vocês vão entender já já o porquê que ela estava emocionada. Aí a Alane disse que esse é um aniversário que ela nunca vai esquecer na vida dela, porque no ano passado, quando ela se mudou de Belém para São Paulo, ela enfrentou muitas dificuldades e esse ano ela já tá no BBB, então ela já realizou um sonho. Ela disse que independente de todos ali serem adversários dela, passar o aniversário no BBB não é para todos. E aí ela dedicava o bolo pros seguidores dela, pros fãs, pra mãe dela. Só que aí ela não vai poder comer desse pedaço desse bolo, né? E aí ela ficou ali, bateram palmas. A Fernanda ficou muito emocionada com isso. A Fernanda já estava muito emocionada quando ela perdeu a prova do anjo, mas ficou muito mais emocionada
com esse bolo aí que foi da rival dela. Aí ela chorou, bateram palmas, ela estava bem feliz. Ao mesmo tempo, a Fernanda estava muito mal. A Alane pelo menos realizou um sonho dela. E aí teve essa conversa do Davi com a Isabelle, que foi meio que tirada de contexto na edição da Globo, para dar a ideia de que a Isabelle e o Matheus estão se chipando. E aí ela fala que ela tá com uma relação muito dúbia com o Matheus, que ela não sabe o que pensar dessa relação. Ela disse que é muito louco lá dentro do BBB separar a amizade do jogo. E aí o Davi perguntou assim pra ela, mas por que você tá me falando isso? Por que você tá levantando essa questão agora? E aí a Isabelle falou, é porque naquela outra vez a gente conversou sobre isso, e aí parece assim que eu tô meio confusa nessas coisas. Aí o Davi até falou pra ela assim, ó, que tal assim você falasse um pouquinho mais clara? E aí o Davi perguntou pra ela, tu não joga só? Então deixa claro isso pra Alane, deixa claro isso pra Alegrete, deixa claro isso pra Bia, deixa claro que isso é um jogo de convivência, que a gente pode até se aproximar das pessoas, que depois que a gente se aproxima das pessoas, automaticamente a gente acaba até falando de voto, acaba até descobrindo que a gente tem algo mais em comum, e isso aí pode levar àquela aproximação maior. Foi quando a Isabelle falou que ela e o Alegrete se aproximaram de uma forma natural nesse jogo, de uma forma muito leve. Aí o Davi perguntou então para a Isabelle se ela ainda colocava o Alegrete como uma opção de voto dela. E aí ela falou que isso para ela é um sentimento muito louco, que ela já conversou com o Alegrete sobre isso, porque os dois já se votaram. E ela chegou, bom, o Alegrete não é minha prioridade, eu não sou prioridade de voto dele. Mas ainda assim, eu acho que ele é um menino muito legal. E aí a gente se aproxima mais, a gente dança junto. E isso acaba mexendo um pouquinho com as coisas. E aí o Davi até fala pra ela, ó, se tu tem uma opção de voto no Matheus e ele joga com as meninas, quando o jogo afunilar e começar a faltar opções e tiver que votar nele, como é que você vai fazer? Aí a Isabelle continua dizendo assim pro Davi que para ela isso tem sido muito complexo, porque é uma conversa que vai ter que acontecer em algum momento, que é isso que impede ela de se aproximar mais das fadas, porque em algum momento ela sabe que vai ter que votar nas fadas e que isso é que dá um bloqueio nela. Foi quando o Davi falou, eu sei que quando chegar no top 5, o Matheus vai acabar querendo votar em mim e me botar pra fora do jogo. Mas até a gente chegar lá nesse top 5, a gente vai ter que jogar, a gente vai ter que andar, porque senão a gente acaba saindo antes. Aí o Davi contou pra Isabelle que ele percebeu que ele conseguia separar jogo de amizade e que a Bia conseguia separar jogo de amizade quando eles estavam os dois na prova do líder, e aí ele pediu para ela desistir da prova e ela não quis desistir dessa prova. Disse o Davi para Isabelle que quando ele estava lá tentando convencer a Bia a desistir da prova, ele começou a ter essa visão de que a Bia sabe separar jogo de amizade, que ele também tá lá aprendendo a fazer isso. Ele até tentou convencer ela, dizendo que ela já foi líder e que ele também queria ser o líder agora. Só que a Bia disse que quando o Davi tá lá fazendo plantão para atender o Big Fone, ela perguntou assim, você deixa alguém atender o Big Fone? Não, você não deixa, você fica lá de plantão. Então isso aqui é jogo, e jogo é jogo desse jeito como vocês estão vendo. E aí a Isabelle fala, eu concordo com isso também, porque afinal, jogo é liderança, é uma imunidade, isso é muito importante. Aí o Davi disse que isso deixou bastante claro para ele e fez ele entender que tem que separar as coisas, tem que saber como é que se separa isso. Saber o que é amizade e saber o que é jogo, porque às vezes uma coisa pode ser confundida com a outra, só que nem sempre vai ser assim. Que eles vão ter que melhorar essa percepção que eles têm lá dentro desse jogo
e que tem que sim ter um parâmetro aqui, ó. Por mais que a gente esteja junto aqui, a gente não joga junto, mas eu tô aqui do lado de vocês, tô meio que acoplado aqui em vocês, então eu vou acabar tendo que me aproximar de vocês de alguma forma. E aí o Davi fala para Isabelle, então vai lá, vamos separar uma amizade de jogo, porque uma hora as pessoas lá dentro vão começar a questioná-la sobre quem ela tá votando, quais são os alvos dela. E de fato, isso vai acontecer porque a gente já está se aproximando do top 10. É impossível a Isabelle ficar sem se posicionar. O Davi joga isso na cara dela. É importante nessa altura do campeonato que a Isabelle também aprenda a separar as coisas, porque vai chegar uma hora, inevitavelmente, que ela vai ter que votar numa pessoa que ela tem amizade e que se ela tem uma amizade com muita gente dentro da casa, isso acaba se tornando muito mais difícil para ela. Então ela vai começar a ter que se aprender a separar as coisas e aprender a fazer o jogo dela independente aí de grupos ou não. Se é isso que ela quer, então ela vai ter que deixar isso muito claro agora. Não vai dar para fugir, não vai dar para ela dizer. Davi disse que vai chegar uma hora que ela vai ter que votar nas pessoas e vai ter que se comprometer e que vai acabar virando uma opção de voto ainda. E ainda, mesmo que ninguém hoje veja a Isabelle como uma opção de voto, porque ela tá assim bem, num jogo bem liso, consegue se esconder por muito ali, as pessoas não lembram dela, uma hora ela vai voltar ao foco e uma hora as pessoas vão acabar precisando ter que votar nela. Davi aconselhou ela, presta atenção nisso, porque agora o jogo vai afunilar. E aí ela fala pro Davi que a Bia e o Matheus não são opções de voto dela e que ela tá se aproximando bastante dos dois ali e que ela quer estreitar mais essa amizade. Ela disse que a Bia nunca foi uma opção de voto para ela, nunca foi. Ela disse que só pensou em votar na Bia naquela dinâmica lá do Big Fone. Aí ela fala sobre o Matheus, ela também diz que os dois já se votaram e que os dois já conversaram até de uma forma mais madura. A edição deixou isso bastante claro, o Matheus e a Isabelle trocando ali, e um falando de uma brincadeira, aí o outro complementando, shippando os dois. A Isabelle disse que o Matheus não é uma opção de voto para ela agora, nesse momento. Ainda mais porque os dois estão se aproximando, estão brincando um com o outro. Só que para ela é muito confusa essa relação, porque ela acaba tendo que brincar e se divertir com ele. Só que aí ela fica pensando, mas eu já votei nele, isso cria um bloqueio e tal. Enfim, a Isabelle, ela vai enrolando muito essa questão, porque acaba transformando ela numa coisa que ela não consegue definir. E parece que a Isabelle, ela precisa entender que uma coisa não tem nada a ver com a outra. E o BBB funciona desse jeito. E aí o próprio Davi fala, então já que você quer manter essa amizade, deixa claro para as fadas que você tá jogando sozinha, até mesmo para que não haja um desconforto entre você e entre eles. Agora, se a Isabelle vai atender ao conselho do Davi, aí eu acho que vai ser bem complicado. Ele explicou que ele sabe que ele não é uma prioridade das fadas. Ele explicou que até o momento de chegar no top 5, ele vai ser votado, ele vai acabar se tornando uma opção de voto. Não tem muito o que ele possa fazer sobre isso. Mas aí ele aprendeu que esse é o top 5, que vai ser assim mesmo, e que ele sabe que pode contar com essas pessoas até chegar no top 5. E que quando chegar lá, ele sabe que ele não é prioridade para o Matheus, sabe que não é prioridade para a Bia e sabe que não é uma prioridade para a Alane. Só é prioridade para a Isabelle e a Isabelle só é uma prioridade para ele. Ele já deixou isso muito claro lá. Eu acho que agora já está bem claro a estratégia do Davi. Eu vou colar com as fadas aqui e a gente vai junto até o top 5. Quando chegar lá, a gente vê o que faz. A mesma coisa ele disse para Isabelle.
cola aqui com a gente, vamos junto até o top 5 e quando a gente chegar lá, a gente decide o que a gente faz. E aí veio a conversa da Fernanda com o Bila. A Fernanda, ela comentou com o Bila sobre ela ter pego um card da mão da Yasmin na prova do anjo. Ela disse que essa era a chance que ela tinha pelos filhos dela de ganhar uma prova. Aí ela falou, eu vou puxar sim, eu vou pegar o card sim, eu vim aqui para buscar essa oportunidade, eu vou até o final, e que eu entendi que só participava da segunda fase quem tinha 3 cards, e só faltava um para mim. Aí ela fala que ela foi lá, que ela pegou mesmo, que ela não vai dar sorrisinho pra ninguém, porque essa é a chance que ela tinha, a chance dos filhos dela, a chance de um futuro melhor pra ela e que quem quiser, que também faça a mesma coisa que ela. E aí ela disse que já cedeu demais, que ela já ajudou demais os outros e que às vezes os outros acabam não ajudando ela. Aí o Bila falou que o BBB não é um parque de diversões, que aquilo tudo ali vale 3 milhões de reais e é uma coisa, é um jogo que eles precisam jogar. Aí a Fernanda disse que é muito legal ter uma pessoa para jogar junto, para defender nesses momentos, para entender ali, por exemplo, que ela pode contar com alguém. Aí ela lembrou que na prova das caixas, lá na prova da liderança que o Buda se tornou líder, a Lani, a Bia, a Denisiane estavam lá se ajudando. A Alane não pegava uma caixa, aí a Denisiane pegava, jogava para ela, e as duas estavam lá do lado dela. Aí ela mesmo fala que o Buda e a Lady também faziam a mesma coisa e que ela estava sozinha lá naquela posição, não tinha ninguém para ajudar, então ela acabava se sentindo mal de perceber que não tinha uma amizade ali dentro que pudesse ajudá-la. Aí ela continuou dizendo, eu tô aqui, tô me jogando, tô vendo alguém dando sopa por aí e eu não vou lá pegar a peça que eu tô precisando? Eu vou lá pegar, obviamente. Vou deixar a minha chance de conquistar tudo o que eu preciso para dar de cortesia para as outras pessoas. Aí vocês nunca me ajudaram com porra nenhuma. Vocês nunca me ajudaram com nada a vida inteira. Eu não tenho que ter cortesia aqui dentro com ninguém. Aí ela disse que isso pode até parecer um pouquinho duro pra ela, mas porque ela já se fudeu pra caralho nesse jogo e que ela não tem nenhuma colher de chá lá dentro, nem no jogo e muito menos na vida dela. Aí a Fernanda disse que às vezes ela consegue entender o Bila, porque o Bila acaba se isolando demais das pessoas e acaba jogando sozinho. E ela falou, é um sentimento que infelizmente não dá pra gente evitar, é um sentimento que bate muito em cima da gente. Aí ela mesmo fala lá pro Bila que os dois estão muito igualados, e aí ela propõe, então já que a gente tá meio igualado, vamos conversar, vamos ficar junto aqui, porque senão a gente vai acabar se dando mal, e se a gente tá nesse sentimento parecido, a gente pode se ajudar aqui, uma força que você pode me dar, eu também posso te dar essa força, eu tô mal, você pode me ajudar a me levantar, porque ela falou, ela colocou essa conversa com o Bila, porque ela também estava se sentindo mal, de fato, na prova do anjo, dela não ter feito do jeito que ela queria ter feito. A prova do anjo acabou dando errado para ela, porque ela pegou um card errado. Aliás, não foi nem o card errado que ela pegou. Ela foi no número errado. Ela disse que era que ela queria ter ido no número 3. Só que ela não foi no número 3, né? Ela foi lá, ela continuou chorando. Ela chorou muito com o Bila. Tava muito emocionada. Isso veio depois daquele bolo da Alane. Por isso que eu falei pra vocês que isso era muito importante. Aí o Bila disse pra ela que ele tem que se provar pra todo mundo o tempo todo ali, que ele tá jogando e que ele leva a pancada da casa inteira, mas que ele tem o objetivo dele e que ele tá lá pelo objetivo dele e que ele vai continuar nesse jogo, custe o que custar, que se ele precisar se jogar na piscina, ele vai se jogar na piscina, que ele precisar se jogar nas provas, ele vai se jogar nas provas. E aí ele disse que é muito bom ele ter descoberto esse outro lado da Fernanda, que foi muito bom a Fernanda ter se aberto com ele,
para ele compreender que ele não tá sozinho, que agora ele sabe que tem uma pessoa que entende o que ele tá sentindo. Aí ele falou que o BBB não é País das Maravilhas, que não é uma coisa alucinógena, que ele tá lá pra jogar. Ele até perguntou, que porra é essa de alucinógeno que essa galera tomou antes de entrar pro BBB, que eu não tomei? Aí depois eles falam que ele tá se sentindo deslocada, ela também tá se sentindo bem deslocada lá dentro. E aí os dois falaram, aprofundaram mais essa conversa, mas o ponto central dessa conversa foram os dois se darem conta que eles não conseguem se encaixar naquela galera muito jovem, que eles não conseguem se engajar no meio de tanta gente ali que não tá jogando junto com eles. Por isso que a Fernanda começou a se sentir mal ali. Por isso que a Fernanda, ela busca nos filhos dela a justificativa para algumas dessas atitudes que ela toma lá dentro. Ela mesmo fala que a cada prova que ela faz, ela lembra que ela tá brigando pelos filhos dela, mesmo que os filhos dela não estejam lá dentro, mas que a garra, a determinação que ela tem, que o Tadeu pede, estão justamente nos filhos dela, justamente na possibilidade de dar para os filhos dela uma vida melhor. A gente tem que falar um pouquinho da Fernanda, desse sentimento da Fernanda, porque esse sentimento dela deixou ela deprê, deixou lá totalmente as estratégias do pessoal dos gnomos meio que segundo plano, porque eles acabaram tendo que atender a Fernanda. E no fim, a Fernanda, ela pode achar que ela tá sozinha, mas ela não tá tão sozinha assim. Ela queria evitar o paredão e eu acho que ela nem tem a possibilidade de cair nesse paredão. Se ela levar uns 3 votos, vai ser muito. Eu acho que ela não vai cair nesse paredão. Só cai nesse paredão se a Bia indicá-la, o que eu acho que a Bia não vai fazer. Aí teve a festa do Pedro Sampaio, uma festa patrocinada pela rede aí de fast food, uma festa que começou com muita comida. Para quem tava no Taco Nada, essa festa aí foi uma festa muito, mas muito importante, né? Imagina você ter que comer tudo ali de arroz e feijão por 3 dias e agora você tem um fast food aí para te fornecer comida por uma noite toda. Eles vão adorar. E agora vamos dar uma relembrada na dinâmica de amanhã? Vamos dar uma relembrada de como é que vai ser? A gente já tem o Buda no paredão e a gente já tem o Buda como o dono do poder coringa. E aí, amanhã, como é que isso vai acontecer? O anjo vai imunizar mais uma pessoa. E aí, muito provavelmente, o Buda vai imunizar a Lady. Pelo menos foi o que ele falou. Aí, o poder coringa dele vai imunizar mais uma pessoa que está na mira da Bia. Muito provavelmente, esta segunda imunidade ele vai dar para Pitel. E só aí a Bia vai indicar alguém. Ela não deu certeza ainda no momento que eu tô falando desse vídeo com vocês, mas pode ser que ela indique a Yasmin. Mas também pode ser que ela troque de ideia e indique a Giovana. Tá muito mais para Yasmin nesse momento. Aí a casa vai votar. Como a Lady já vai estar imune nesse momento, muito provavelmente os votos das fadas se concentrem exatamente em cima da Giovana ou em cima de algum aliado deles ali. Eu acho que vai por esse caminho. E aí, se for a Pitel que pegar o poder coringa, muito provavelmente vai ser a Pitel que vai dar o contragolpe. Aí a Pitel, vocês sabem, ela vai puxar o Alegrete, muito provavelmente. Se o Alegrete, obviamente, ainda não tiver sido votado pela casa. Eu acho que ele vai ser o mais votado. E aí, como é que vai ser a formação desse paredão? O Buda, a Yasmin, provavelmente o Alegrete e a Pitel deve puxar a Alane pro paredão. Eu acho que ela não vai puxar o Davi. Mas quem sabe, né? A gente nunca sabe o que é que eles estão pensando, a gente nunca sabe que estratégia eles vão tomar. Mas isso é algo que eu vou contar para vocês amanhã.
Hoje tá acontecendo a festa, aí a gente vai acompanhar essa festa. Amanhã tem vídeo e amanhã, depois lá da formação do paredão, a gente tá de volta ao vivo aqui no Faropop. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.